Retomando a questão das reuniões feministas, você fala nos seus textos que a primeira reunião de discussão de gênero que você participou foi nos anos 90, em Nova York, etc. E aí em seguida, logo que você voltou, você ajudou a fundar o Núcleo de Estudos do Gênero, PAGU, lá em Campinas. E isso nos anos 90. Então, assim, hoje em dia já se passaram 30 anos. 30, Hoje eu pensei que fosse 20. 20, 25, quase. Tá bom, não, 30 anos, é muito tempo. Parece que foi ontem, entendeu? O tempo muda também, a sua percepção do tempo. Pra mim é ontem. A partir disso, a gente gostaria de perguntar quais foram para você as mudanças do feminismo dentro da universidade, no debate acadêmico. Enormes, enormes, enormes. Primeiro que os homens passaram a nos respeitar, né? Quando eu era estudante de filosofia, sobretudo, eu me lembro disso mais na filosofia. Talvez porque na história eu era muito tímida. Eu estava chegando, eu tinha 18 anos, 19, eu era muito tímida, assim, com medo do mundo e não entendendo nada, e olhando em volta, não é? Então eu acho que é por isso, porque o machismo acho que era igual, aqui ou lá. Mas na filosofia eu era mais velha e assim, já tinha uma experiência, não é? E a dificuldade de a gente falar era enorme. A bola passava de um homem para o outro. Um homem jogava a bola para o outro, entendeu? E você não conseguia entrar. E nessa época a gente não tinha esse vocabulário que fala abrir espaço. Entendeu? Hoje a gente fala abrir espaço, né? Os espaços eram fechados, então era difícil de explicar o que estava acontecendo, mas para a gente era muito claro o que estava acontecendo, entendeu? Então esse tipo de coisa, né? Como por exemplo isso, você fazer um curso sobre um filósofo e não ver o que ele falou sobre as mulheres com o peso que ele teve, né? Veja o caso do Rousseau, né? Quer dizer, o livro da Elisabeth Badinter, O Mito do Amor Materno, saiu em 85. Eu estava lá em 76, 10 anos antes, e o livro dela vai mostrar que o Rousseau é o grande ideólogo da maternidade, dessa maternidade que o feminismo jogou na lata do lixo, que é a definição de que você nasceu pelo corpo que você tem, pela sua estrutura física, para ficar em casa. Os médicos do século XIX, quando nasce a ginecologia moderna, eles vão dizer o que é a mulher. Eles falam assim, a mulher tem um quadril maior que o homem. Claro, ela precisa de um espaço maior para ter o nenê, para abrigar o feto. Agora, o fato dela ter esse espaço maior, então ela tem o homem tem o quadril estreito, a mulher tem um quadril mais largo. O fato dela ter esse espaço maior para abrigar o feto faz com que ela perca neurônios. Portanto, a mulher é inferior ao homem e ela não pode fazer universidade como os homens. Tanto que as primeiras universidades que abrem para as mulheres abrem em período diurno, que é para as mulheres descansarem à tarde, pensando na classe média, né? Claro que pobre não ia para a universidade. E cursos leves, porque as mulheres são influenciáveis, volúveis, vulneráveis, bobocas. Quer dizer, a medicina, a ginecologia construiu essas verdades. E essas verdades se mantiveram intactas até a década de 60. Não é? Quer dizer, meus pais queriam que eu casasse com o partido, não queriam que eu viesse para a universidade, não é? Eles não queriam partido político, eles queriam, chamava de partido, né? Um bom partido. Então eu sou dessa geração. E não foi fácil jogar isso para o alto. E eles não entendiam nada, porque assim, por que você não quer casar? Por que você não quer ter filho? Entendeu? Mulher tem que ter filho. Quer dizer, hoje eu posso falar para eles, bom, vocês tinham a medicina do século XIX na cabeça, mas nessa época eu não sabia, e eu não tinha como argumentar. Quer dizer que a teoria feminista, a história feminista, o passado das mulheres na perspectiva feminista empoderou profundamente. Quer dizer, eu não tenho nem como falar para minha filha uma besteira dessa, né? Porque ela vai dar risada. E eu contando para vocês, né? Eu falando o que a medicina disse das mulheres, começa a dar risada, né? Assim, esses caras eram pirados, né? Entendeu? Então mudou profundamente a relação dentro da academia, porque os temas feministas foram incorporados. Quer dizer, pensa em história. A gente nunca falava que a história era masculina. A gente estudava o governador, ou mesmo marxista, a classe operária, mas só tinha homem, né? E a gente não percebia também, não sei, não era uma questão. O feminismo introduziu isso e começou falando, e as mulheres? E começou descobrindo as mulheres, e as pesquisas históricas foram... Quer dizer, hoje eu penso assim, puxa vida, mas até 1970 as mulheres não tinham passado. A gente não tinha passado.
Quem que tinha para se identificar? A Cleópatra, a Princesa Isabel, fala aí uns nomes, né? A Joana d'Arc, tinha 4, né? 4 das quais eu não sei, sobre as quais eu sei muito pouco, né? E nem quero saber também, entendeu? Então não tinha história, não tinha mulheres artistas, pintoras, escultoras. Eu tenho uma pós-doc atualmente, a Carol Murgel. Ela está fazendo uma pesquisa com a FAPESP, do pós-doc dela, sobre as compositoras brasileiras. Se eu perguntar para vocês, falem as compositoras brasileiras, vocês conhecem 5. A Maísa Matarazzo, a Chiquinha Gonzaga, a Dolores Duran e sei lá, a Rita Lee. Acabou. Ela descobriu 900. Caramba. Tem 900 compositoras brasileiras. Entendeu? E ela está fazendo um dicionário e vai terminar a pesquisa e vai soltar. Então, você fala assim, o que é isso? Não é? Como assim? Entendeu? Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas não é? Artistas, pintoras, cientistas. Então, a questão começou com as militantes, né? Com as militantes comunistas, anarquistas, socialistas, mas depois a coisa foi crescendo e assim, a gente foi percebendo que assim, o feminismo começa lá em cima, no começo do século XIX, né? Quer dizer, no mesmo momento que está tendo crítica ao capitalismo, com o marxismo, com o socialismo chamado de utópico, estão as mulheres também, porque também tem a ver com o individualismo, com a ideia de que eu sou indivíduo diferente de você. Então, você é homem, eu sou mulher, entendeu? Então a coisa foi crescendo e então alterou profundamente o conteúdo dos nossos trabalhos, né? Acho que ainda falta muito. Nas humanas eu acho que a coisa cresceu muito, porque o feminismo foi muito forte na antropologia, na sociologia e na história. Menos forte na filosofia, tanto que tem muito mais homens filósofos dando aula do que mulheres, e mesmo poucos que introduzem as filósofas, né? As mulheres filósofas. Então, agora, ontem, por exemplo, essa promotora chamada Louise Eluf estava falando sobre o direito, ela é promotora. Um horror, né? Quer dizer, é um universo machista, masculino, em que os caras sequer queriam aceitar a noção de feminicídio. Porque já tem homicídio, para que feminicídio? Só que é diferente, você fala de homicídio e de feminicídio. Quer dizer, feminicídio é morte de mulheres por ser mulher, é ódio ao feminino. Não necessariamente é violência doméstica. Não é assim, tem o caso de feminicídio, eles estão considerando, existe o caso de feminicídio do homem que mata a esposa, que traiu, ou que quer ir embora, ou o namorado, mas no caso do México, por exemplo, as principais histórias de feminicídio é matança de mulheres 10, 20, 15, não por uma relação pessoal, é matar porque são mulheres, então é uma forma de vingança, vamos dizer, arma de guerra, entendeu? E não é, então é diferente, não é a mesma coisa que homicídio, não dá para englobar tudo no mesmo saco, essa é que é a questão. Então é importante sim ter as definições diferenciadas para a gente saber que a violência sobre as mulheres não é a violência sobre os homens, não é? Quem é encoxada e quem é assediada no metrô não são os homens, são as mulheres, né? E antigamente, quando isso te acontecia, claro que me aconteceu muitas vezes, como que a gente reagia quando eu tinha 18, 17, 15 anos? A gente ficava em pânico, não existia a palavra pânico, né? Você não sabia que era pânico. Então você ficava em pânico, voltava para casa, chorava, entrava debaixo da cama e ficava uma semana sem sair de casa. Era isso que acontecia, não contava para ninguém, porque em geral a culpa ia ser sua. Também você saiu com uma blusa vermelha, que é o quê? Entendeu? Então, veja a mudança. Quer dizer, minha filha não enfrentou esse tipo de problema. E se ela enfrentar, acho que ela dá um apito e dá um... Quer dizer, há outras formas de lidar com a questão que são mais visíveis. E essa visibilização, o feminismo que provocou. Então, eu acho que assim, tem essa mudança de conteúdo, então, de trazer a história, de trazer o passado. Mas tem uma outra mudança que eu acho mais fundamental ainda. Quer dizer, eu não sei o que é mais fundamental, mas que é fundamental. Que é a mudança do modo
modo de pensar. Né? E isso cruza com o pós-estruturalismo, que é a crítica da filosofia da representação, né? Quer dizer, nós fomos percebendo, e acho que Foucault trouxe isso, Deleuze trouxe isso, e o feminismo também, por outro lado, e depois se nutriram, né? Como que o pensamento representacional, a filosofia da representação, é um pensamento hierárquico e autoritário e excludente, porque não é apenas que você enxerga o mundo polarizado em civilizados e bárbaros, brancos e negros, homens e mulheres, mulheres castas e putas, mas é que há uma hierarquia nisso, né? Os civilizados e os bárbaros, os brancos e os negros, os homens e as mulheres, as castas e as não castas. E esse grupo deve mandar nesse, porque esse grupo daqui é irracional, incapaz de se autogovernar, então ele tem que ser comandado. Ora, quer uma dominação mais terrível do que essa, que não é dominação, vamos dizer, não é dominação capital-trabalho, não, é difusa, quer dizer, quem que está fazendo essa dominação, entendeu? E que você não consegue, não é? Você não consegue, não é tangível, você não é palpável, Então, eu acho que quando esses autores do pós-estruturalismo vêm fazer essa profunda crítica da filosofia da representação e de um modo de pensar nocivo, né, eles nos alertam que um mundo novo não é possível com essa cabeça. Se você continuar hierarquizando o pensamento e achando que tem que abolir a prostituição e afundar as prostitutas no oceano e só ficar com as castas, ou os negros e os brancos, ou os héteros, ou... que essas categorias são velhas, são do século XIX, da burguesia em ascensão, mais nutridas pelo cristianismo, entendeu? Que só nos ferrou. Então, eu acho assim, foi uma crítica maravilhosa que o pós-estruturalismo e a filosofia da diferença trouxeram, e que o feminismo, vamos dizer, expandiu, dizendo essa é uma racionalidade masculina, machista, misógina, e nem os homens precisam ser assim. Que coisa mais libertadora? Não é? Então, eu acho o máximo, não é? Quer dizer, você sabe, você não precisa ser o Frank Sinatra, você não precisa tomar uísque e ter 50 mulheres. Para os gregos isso é ser efeminado, não é o máximo? Por que é efeminado para os gregos? Porque os gregos acham que um homem que sucumbe não pode ver mulher, né, que para nós é um sinal de virilidade, era, né, não é mais, hoje está velho, né, mas antigamente, para os homens da minha geração, né, era o Dom Juan, assim, né, era sinal de virilidade. Para os gregos é sinônimo de efeminado, porque significa que o lado racional dele não controla o seu emocional e instintivo, e ele é escravo das paixões, então ele é escravo, ele não é livre. Olha que máximo, entendeu? Isso é coisa de mulher para os gregos, né? Que as mulheres têm que ser comandadas. Então, tem uma relação de poder que o Foucault vai chamar de governamentalidade, de poder pastoral. Quer dizer, um grupo tem que comandar outro. Que coisa mais nazi, entendeu? É muito irritante isso, inclusive nos grupos de esquerda, né? Então, eu acho que assim, quer dizer, dentro da academia, quer dizer, essas relações de poder foram ficando muito visíveis. Quer dizer, afinal, o que é história? Por que a FAPESP vai dar dinheiro só para estudar o quê? Então, quando eu fiz História da Prostituição, obviamente eu não entrei com um projeto de História da Prostituição na FAPESP. Óbvio que não. Mas o meu orientando entrou. Entendeu? 20 anos depois, 30 anos depois, o meu orientando entrou e o outro está estudando trans, o outro está estudando não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Então abriu o leque. Mas, quer dizer, isso tem implicações, não é? Se você hierarquiza economia e arte, o prédio da economia da Unicamp é lindo, enorme, riquíssimo. O de arte, claro, a arte não tem tanta importância quanto a economia. Não, não é? Quer dizer, Caetano Veloso com uma música, né? Entra no coração de milhões de pessoas, e um economista, então, quem é que tem essa questão dos poderes, quer dizer, quem que tem o poder na sociedade, para quem, então tem implicações assim até em termos da verba, a verba da pesquisa.
Então, entendeu? A gente tinha que ter... Eu acho que nós mulheres também, nós ficamos muito hábeis. A gente é cheia de estratégia. A gente sabe entrar por aqui, frestas. A gente sabe, entendeu? Não dá por aqui, vai por ali. Então, eu acho que as mulheres aprenderam a subverter. Mesmo que elas, teoricamente, não percebam que isso seja uma subversão, não tem importância. As mulheres são profundamente subversivas, porque para viver nesse mundo tem que ser subversiva, entendeu? Senão não dá certo. Porque senão a gente ia ficar em casa cuidando de filho e tendo filho, entendeu? E aceitando que a gente não tem desejo sexual, que se tiver desejo sexual é ser ninfomaníaca, e que se você for ninfomaníaca não... Uma baboseira de um discurso misógino masculino, entendeu? Então, eu acho que o feminismo tem transformado a academia de maneira muito positiva num mundo filógeno. Filógeno é o oposto de misógino. Misógino quer dizer que odeia mulheres, odeia temas femininos, odeia a cultura feminina, isso é coisa de mulherada. Filógeno quer dizer que valoriza e deshierarquiza, né? E deshierarquiza. Eu acho que o feminismo conseguiu isso. Essa transformação é enorme. Não acho que as coisas estejam resolvidas, obviamente não estão. Eu acho que veio tudo à tona. E a reação, né? Tem reação machista também, não é? Dobrou. Então, também a gente tem que enfrentar uma guerra, a guerra continua, né? Era a luta, continua, agora a guerra continua. Então, eu acho que assim, mas houve uma mudança fundamental, assim, eu me sinto muito à vontade como acadêmica. Eu fui dar aula na Columbia University, né? Eu me lembro que quando os caras me falaram para fazer o concurso, uma pessoa me sugeriu fazer o concurso da Columbia University para dar aula lá. E eu escrevi assim: tem certeza que você está falando comigo? Eu pesquiso sexualidade, prostituição, anarquismo e Foucault na Columbia University. E esse professor me disse: sim, aqui tem espaço para você falar desses temas. Eu fiz o concurso, passei e fiquei um ano dando aula na Columbia University, falando dos meus temas. Então, eu fiquei feliz da vida, porque que as portas se abriram, se abriram muito, e isso foi fruto do feminismo, sem dúvida alguma, e da filosofia da diferença. Para mim, as duas coisas estão muito... E outros movimentos, né? Acho que o movimento negro, o movimento gay, mas é que o meu foco são esses, né? Então, estou falando mais restritamente dessas duas referências fortes, né?